Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui fala você sabe quem é o Leon. E bom, hoje trazendo aqui para vocês o meu mais recente deck, que é o deck do Nest, batalha muito variando. E bem, ele que tem aqui um deck todo focado em muito agora. Mexendo aí com as plantas, um deck de transformação famoso. E, bom, antes de eu começar falando aqui do deck, os principais coisas, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, por favor, deixe seus comentários e diga o que vocês querem que eu traga para vocês, porque é o que vocês são importantes. Então, me digam, até porque esse canal aqui não é só vídeo, mas saibam que não é só para mostrar o deck, mas sim dar início à minha jornada, mostrando para vocês aqui no jogo, até eu realizar o meu sonho, que é chegar ao máximo da ranqueada, que é o Ring. E eu conto com o apoio de vocês. Bom, agora tem uma informação para comentar sobre o deck. E bom, a primeira carta que eu queria começar a falar com vocês é justamente esses três monstros aqui, ó, que são monstros da equipe. Bom, para você que não sabe, monstros que existem com são esses monstros aqui, ó, borda e que dá uma eles têm classe. E a classe deles vai depender muito da igreja, do número dos monstros que estão vivendo. No caso aqui do número 101 lá, cada um dos jogos, pede justamente dois monstros de nível 4. E no caso são dois monstros de nível 4 qualquer. Só que você vai poder usar o número 1 e não precisa para fazer essa votação. E, bom, por que eu quero falar dele? Da sua versão do papo aqui, ó. Eu falei que é o 101 tudo dá uma seguinte volta. Eu sei que essa variante, eles são muito importantes, né? Mais do que parece, apesar de realmente derrotar mas que não vejo e bem, vamos lá. O arca da honra ele você pode tirar duas matérias e duas associadas à matéria. Você pode escolher escolher um monstro para jogar por invocar da capacidade com condição de ataque. Condição de ataque precisa como de controle. Associa o monstro a ele com matéria. Tu vai lá, escolhe o monstro do cara que está em ataque especial, suga ele para dentro da arma. É uma remoção de monstro muito boa, ela não se quebra, não dando potencialidade do ponto. São banidos como tipo de ponto de papel muito importante. Você vai continuar ter uma matéria e você vai continuar para mais votações deles, eu acho. E outra uma votação você tem uma matéria para pode dar uma matéria. Assim vai ter uma matéria chamada eu nunca cheguei a usar esse agora a sua versão maior, que é o número 6, essa versão que fala de técnico, só que eu nunca fiz ele assim, tão ortodoxo, e o efeito dele é o seguinte, uma vez que pode colocar por exemplo, para ver se está sendo como uma técnica. Isso aqui é muito bom. Vai lá, escolhe o resultado. E associa ele com uma técnica. Você gosta de matéria? Só escolhe e bota o bicho para dentro. Isso aqui é muito legal. E a sua versão menor, isso é uma dimensão com ou não, deixar o oponente certo.
para poder deixar. E bom, eu vou dar uma honra para os jovens, e quando ele enviar para o sistema, depois ganhe perder, que é voltar pelo final do o número 100 carta da nota deve estar para você ativar a essa última partida não pode atacar não relevante. Praticamente nós somos indicados para por exemplo, pensar, pensar. E aí, o segundo ataque foi imigrantes, tá tudo bem. Mas enfim, agora que o Sete de Esperança Marinha, e muito outras monstros ali, não é nem água, nem peixe, ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro que troca. Você pode ver, como não tocar e dessa forma, você pode botar depois de votações, então usar um botão e você controla com o número 600 até o 600. Aí você dentro, só que você não lembra que eu falei para jogar rápido, então você não joga ponto de propósito. Bom, essa atividade são poderes que usa problema conforme o da atividade da isso na maioria das armadilha. Esse monstro é justamente porque no início do duelo adicione 20 monstros decks diferentes do seu deck adicional e durante esse duelo você só pode fazer normal ou especial de monstro de peixe e esse também você pode fazer uma invocação normal e um monstro durante a sua partida além da sua invocação normal ou baixa padrão. Isso aqui significa que tu pode fazer duas invocações normal de monstros sem mais ninguém. Tipo, faz a invocação normal de um tubarão circular e por cima dele faz tributo do cristalinho. Isso vai ser muito bom. E, bom, explicando logo a habilidade, a gente já volta para o feitiço de esperança da minha empresa. Que é o seguinte: a skill diz que você pode revelar um monstro peixe do nível 5 da sua mão. Tem que ser nível 5, tá? E adicionar duas cartas de monstros peixe e tubarão. Os tubarões, no caso, são monstros daqui que tem o tubarão no nome, tá? A palavra tubarão no nome. O respingo é esse renovador, tá? Que é aqui essa armadilha ali. Cara, muito bem. Essa armadilha ali, você já vai ver ela por aqui. Tá, consegui resolver. E, bem, é o seguinte. A habilidade ela vai dizer o seguinte: você pode adicionar
até 2 cards de monstro peixe tubarão, né? Em respeito renovador do deck à mão. E em seguida enviar um card da sua mão para o cemitério. Só que é que tá. Você só pode enviar para o cemitério, é obrigatório. Pega as duas e tem que enviar alguém para o cemitério, não importa quem seja. E na maioria das vezes você vai querer enviar justamente para o cemitério. Vou repetir renovador aqui. Ou um monstro que eu já vou explicar, que é o tubarão cristalino. E ele é muito bom. Você já vai ver o porquê. Ah, e do porquê que você quer essa armadilha no cemitério? Sim, essa armadilha diz ela no campo, né? Quando ela é ativada. O intuito dela é o seguinte: escolha um monstro de classe 4 ou menos no seu cemitério. Invoca ele especial. Seu atributo se torna água. Beleza. Aqui é que tá. Você pode banir um do seu cemitério e depois escolher um monstro de água que você controla. E invoca por invocação especial do seu deck adicional um monstro de água que seja de classe 1 ou superior, classe, que seja uma classe superior ao desse monstro que você controla usá-lo como matéria. Se considerar a modificação é simples, aquele material dele é muito colocado. Em resumo, o que ele faz? Vamos supor que eu tenho um Ragnar Zero aqui, ó. Eu não vou ler todos os efeitos desses monstros para vocês, tá? Vou ler só um ou dois, que é os importantes, o restante vocês talvez vejam no duelo. Saibam que eu vou deixar um tempinho aí na tela para vocês verem. Pausem o vídeo para lerem os efeitos para vocês verem. A cabeça deles é muito bonita. Mas enfim, voltando ao efeito da armadilha. Vamos supor que você tenha o número 103 aqui. Você tem ele em campo e você dá o efeito da armadilha. A armadilha simplesmente vai fazer invocações de si de monstros de água, seja uma classe maior que está ali. Ou seja, tu vai invocar um monstro de rank 5 usando ela como matéria. A matéria que tiver nela vai para o monstro que está invocando. Ou seja, por exemplo, se tu tiver lá invocando o Ragnazera no campo, pode fazer um Cavaleiro Nath por cima dela, ou até mesmo o número 601 por cima. É muito legal. E, bom, isso vale para qualquer monstro de água, não só os que estão aqui, tá? E faz qualquer mutação de um monstro de água que seja uma classe maior superior ao mesmo. Ou seja, se tu pegar um monstro de classe 3, tu vai fazer um monstro de classe 4. Classe 4, 5, classe 5, 6 e aí por diante. Tá, agora, o terceiro efeito, né, assim, da skill é o seguinte: ela pode ser usada antes da tua compra normal. E tu se transforma no Batalha Monstro Pareando, que é uma espécie de transformação que o personagem tem, tá? Vocês vão ver aí na animação quando ele, tipo, vê os duelos. E, bom, tu se transforma e um dos cards da sua compra normal nesse turno será a magia de aumento de classe ou sétimo, de fora do seu deck. Sempre que uma skill falar de fora do seu deck, ela diz literalmente de fora do seu deck. Essa carta simplesmente surfa. Magia de aumento de classe 7. Beleza? Lembra que eu falei que ela simplesmente surfa? Podem ver bem aqui, ó, aqui atrás. E essa carta aqui não tem no meu deck. Então, quando ela fala de fora, literalmente, quando eu ativo a habilidade, o meu personagem se transforma e aí ele compra essa carta aqui. Essa carta simplesmente aparece no topo do meu deck eu compro. E do porquê que é importante a skill fazer eu comprar essa carta. O efeito dela diz: para ativar esse card, você deve comprá-la em sua compra normal, na sua fase de compra. Impressionante. Esse, na minha opinião, é o único efeito, digamos assim, ruim dessa carta. Justamente. Porque o que vem depois é o seguinte: revele e mantenha revelado até o começo da sua fase principal. E no começo da sua fase principal, do mesmo turno, você pode invocar, por invocação especial do seu deck adicional, ou cemitério, um monstro com um número entre 101 e 107 no seu nome. Ou seja, você vai fazer apenas desse cara, esse cara, esse, esse carinha, Ragnar Zero, como a gente já tinha falado, o Serafim Estelar,
E também conta para um Honra Silenciosa e um Obscuro da Honra Silenciosa, que a gente já viu antes. E qualquer um deles. E em seguida, e depois invoca por invocações do seu deck opcional o monstro número 6 com o mesmo número em seu nome que o primeiro monstro usando ele como matéria. Tá, o que acontece? Essa magia, ela simplesmente não pode ser ativada, a não ser que tu compre ela. E ela tem que ser a primeira carta que tu ativar no teu turno, senão o efeito dela não é ativado. Se tu ativar skill ou qualquer outra coisa antes de ativar o efeito dela, ela não vai ser mais ativada. Então, comprou ela, se transformou, ativa logo e usa ela como bait, que é na maioria das vezes que eu faço. O que eu faço quando eu uso ela? Faço um combinho de taque, que eu chamo. É o seguinte, como ela diz que qualquer um desses aqui, eu ativo, aí pelo efeito dela eu invoco o número 107, dragão de cartão de Ordem das Galáxias. Esse dragão aqui, na minha opinião, parece mais uma mágica. E, bem, ele tem esse efeito aqui, que durante a fase de batalha começa fase de batalha, tu tira uma matéria ali, né, os efeitos de todos os monstros com a fase assim no campo, além disso, seu ataque e defesa se tornam, seu ataque e defesa eliminado. Isso aqui é para evitar justamente ele estar com menos de ataque e defesa, né, alterado para baixo, limpado, né, e aí ele volta para os ataques e defesa dele. E é o seguinte, durante a fase de batalha, se você tiver esse efeito nesse turno, sempre que um efeito de cada oponente resolver, ele vai ganhar 1000 de ataque e até o final do turno, durante a fase de batalha, o início vai poder realizar o segundo ataque. Só que isso aqui é irrelevante para esse início. Porque tu vai ativar ela, vai invocar ele pelo efeito, e automaticamente vai fazer a versão evoluída dele, que é a versão do cabo. Que é o meu querido, apelidado por mim, né? Ghidorah, que é o Neo Dragão de Saturn de Olhos das Galáxias. É o número 67. Ele pede 3 bichos de nível 9, isso aqui é impossível fazer. A não ser por essa magia maravilhosa. E, bem, o efeito mais importante dele é o seguinte, do porquê que eu faço ele com todas de corrida. Que é, você pode tirar uma matéria dele e até o final do turno, negue todos os outros cards com a face para cima atualmente no campo. Todos os outros cards com a face para cima atualmente no campo. E é todos, até os seus, tá? E, além disso, seu oponente não pode ativar card ou efeito de card no campo. Se o cara simplesmente não negar o efeito dele, o campo inteiro do adversário vai estar desligado. E usando esse carinha aqui, ó, que eu tô apontando aqui, tem um lindinho aqui, ó, eu já vou explicar ele. Com esse, o combo fica simplesmente maravilhoso. Fica absurdo de bom. E é por isso que eu, na maioria das vezes, estou fazendo ele. Ele também tem um efeito aqui que se ele tiver a versão menor dele como matéria, tu vai poder tirar ali, e botar 2 monstros no campo para ele realizar os ataques no mesmo turno. Que para mim deveria ser uma passiva, né? Tem mais nada. Mas enfim, isso aí é coisa chata ali. E bom, esse aí é o combo principal do deck. Caso usando só a skill, sim, usando só a habilidade que o último amarelo grande na tela. Você simplesmente bota um bicho de 4.000 que nega o campo inteiro do cara. E sim, só para lembrar, a habilidade bota simplesmente 20 monstros da Xperia aqui, ó, no teu deck. Adiciona. Aí fora com os nossos, a gente vai ficar com 29 cartas. Cara, se tu perde com esse deck aqui, usando esse deck aqui do jeito que tá bonitinho, é muito difícil. Muito difícil, teu cérebro tem que estar muito livre para essa situação. Tem que estar naquele estado de uma gota de pensamento bate no teu cérebro e simplesmente escorre. Enfim, agora sim, vamos falar do deck principal. Lembrando que esse carinha aqui só é importante realmente porque a gente pede para ele estar, senão não pode ativar ela. E o efeito dele basicamente é o seguinte: ele ganha 1000 de ataque para cada matéria. E tu pode escolher aqui também, pode escolher o monstro número do seu cemitério até a próxima fase final do oponente. O nome dele
que todo esse efeito aqui, ó, torna algo mesmo do que o monstro que fez a série. E só lembrando, monstros números, esses monstros que tem número no nome, tá? Inclusive, já que eu peguei aqui, o monstro X-Vigilante 4 que eu mais gosto, que é, na minha opinião, o melhor dos jogos, é o número 70, o Pecado Malevolente, que ele tem dois monstros de nível 4 de nível. E que normalmente você pode tirar uma matéria dele, escolher um monstro que o seu oponente controla e banir ele até a próxima fase de apoio. Monstro FC se lasca na mão desse cara, porque monstros FC dependem das matérias, e quando o monstro é banido, as matérias são automaticamente tiradas do critério. E como elas não estão deixando no campo, metodologia física, a maioria deles não ativa efeito como sai desse critério. E outra feita que se ele atacou, isso pode fazer com que ele ganhe defesa quando ataque, se você conseguir a classe de dano crítico. Esse último efeito dele aqui de aumentar a classe é para combater com outras cartas que pensam que depois mais que interdição do jogo. Então, enfim. Bom, agora eu vou falar das outras cartas logo de definição aqui que a gente está falando. E aí eu vou explicar como é que esse deck aqui vai funcionar para fazer simplesmente maravilhoso. Né? Que fizeram mergulhar de cabeça para tomar coragem e criar o canal e fazer esses vídeos bacanas para vocês. E, bem, lembre-se, não tenham medo de mergulhar de cabeça em alguma coisa, pois nossos sonhos, na maioria das vezes, vão passar na nossa frente. E eles são como ônibus, se a gente não pegar, às vezes não pode ter um próximo. Então, simplesmente a gente vai ter que esperar muito para poder pegar. Então, prestem atenção nas coisas que vocês falam. E não desista seus sonhos. Mas enfim, voltando ao deck. Tá. Habitante da Vida. Lembra que eu falei que o número 607 lá, Neo Dragão de Taca Primordial, lá, o Vidorar, ele comba bacana com esse caminho aqui, o Habitante da Vida? E é porque é o seguinte, o primeiro efeito do Habitante da Vida é que enquanto ele tiver uma matéria associada a ele, que era originalmente um monstro de água, todos os monstros de água que você controla ganham efeito de ataque, inclusive ele. Só que é que tá, o efeito mais importante dele tá agora. É uma vez por um efeito rápido, e lembrando, o efeito rápido é um efeito que tu pode ativar a qualquer momento, inclusive no turno do oponente, tá? E, bem, efeito rápido, uma vez por turno, pode tirar uma matéria dele, e seu oponente não pode ativar nenhum efeito de nenhum efeito de card no cemitério dele pelo resto do turno. Isso é muito bom. Isso aqui, se vocês vão ver aqui no duelo, isso aqui simplesmente me salvou. Me garantiu a vitória. É muito bom. Agora, cadê? Tá. O Tubarão Lanceiro Destempeiro. Ele é um monstro besta guerreiro, inclusive ele é um dos mais diferentes que tem aqui no deck. Além do Esperança de Maria, né? Que não é ou água ou um peixe. Inclusive aqui a aranha é um inseto. Botei ela aqui porque é uma das opções mais legais que tem. E bom, ele perde dois monstros de nível 5. Então você pode escolher um monstro que seu oponente controla. Desassocia uma matéria de um monstro artístico que você controla. E se isso acontecer, destrua um monstro. Ou seja, tu escolhe um monstro do oponente e tu tira qualquer matéria de qualquer monstro artístico no teu campo. Não só dele. Se tu quiser tirar do habitante do abismo que está lá sobrando, mostrando no teu campo, tu tira e simplesmente é o efeito que tem, com duas matérias, né? Na maioria dos. E bom, aqui tá. Esse é um efeito rápido se você controlar um outro monstro artilhado. E cara, vamos combinar aqui. Tu vai ter sempre um outro monstro de água quando tu ativar esse efeito aqui, quando tu invocar. Né? Então relaxa. E se ele diz também que um ou mais outros monstros de água você controla forem destruídos em batalha por efeito de carga, enquanto você controla ele, você pode colocar uma magia do seu deck no seu deck. Isso aqui é justamente para combater com aquela magia de aumento de classe, de sétimo, né? Que só ativa efeito se comprar ela. Só que como ela não está no meu deck justamente por eu não precisar, eu não ativo esse efeito nunca. Mas enfim, o bom dele é justamente ser um monstro de 2 que tem um efeito rápido de destruir um monstro do oponente. Então é isso. Agora, cadê? Ih, mano. Cronomalha Mana
Eu adoro esse monstro. E bom, ele é um monstro máquina que ele pede do monstro de nível 5. Eu falei tanto que não tem bichos diferentes de arma, mas tem um besta guerreira, uma perfeita marinha, uma máquina de 7. Eu sou importa. Mas enfim. Bom, voltando. O efeito dele, inclusive, me salvou o efeito dele. É o seguinte, vocês vão ver já já. É o seguinte, uma vez por turno, efeito lá, tu pode escolher um monstro com a classificação que você controla no campo. E o monstro decide. Não, escolher um monstro com a classificação no campo. É só. E o monstro decide ou cronomalha no seu cemitério. Esse monstro no campo ganha metade do ataque desse monstro do cemitério, até o final do turno. Depois, associa o monstro do cemitério a ele com uma testa. Em resumo, vai pegar o monstro antigo que tiver sobrando do cemitério, vai escolher um monstro no campo. Esse monstro que tu escolheu vai ganhar metade do ataque. E o monstro que estava no teu cemitério antigo, lá que eu tinha escolhido antes, vai ser sugado pelo Vimana. Só que o melhor efeito do Vimana tá agora. Justamente o seguinte. Que é, uma vez por turno, quando seu oponente tiver um efeito de monstro, efeito rápido. Você pode tirar duas matérias dele e negativação. Isso aqui é muito bom. Porque o primeiro efeito dele aqui, ó, ele não pede para tirar matéria. Ou seja, ele se recarrega. Aí quando o oponente tiver um efeito de monstro, esse bicho vai estar recarregado, tira dois, nega lá. Simplesmente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Se eu fizer ele e ele, é absurdo. Simplesmente absurdo. Cara, praticamente não. Mas enfim, falando praticamente não jogo um efeito aqui de monstro. Eu já falei sobre o Arca da Honra Silenciosa, né? Que é de sugar monstros. Temos o Cavaleiro Narc, ou Narc, ou se é Narci, não sei. Aqui é essa carruagem marinha muito louca aqui. Que é o monstro que pede dois monstros de nível 5, Aqua, né? Tigre. E ele não pode ser visto ele matar enquanto um outro monstro número estiver no campo, tá? Beleza? Quando ele fala não pode ser destruído em batalha, isso significa que ele não pode ser destruído o monstro que tem um ataque superior dele. Ele também ataca o defesa, enquanto tiver um outro monstro número, ele não vai esse monstro na porrada que a gente fala, né? E, bom, durante a fase principal, a fase principal tanto a tua quanto do oponente, tá? Porque é efeito rápido. Você pode tirar duas matérias dele, associar um monstro número com um número entre 101 e 107. Qualquer um deles lá. Eu recomendo sempre que botar o arca nele, quando já tiver feito. Associar em seu nome a ele, tudo adicional a ele. E depois você pode associar um outro monstro que eu faço para cima do campo a ele como matéria. Essa parte do outro, o que significa? Tu ativa o efeito, tira duas matérias dele. Tu vai colocar um dos monstros que tem 100 a mais, né? Ao 101 ou 107, nele, uma matéria. Em seguida, tu vai escolher qualquer monstro que eu faço pra cima no campo nele. Ou seja, ele simplesmente suga o monstro do oponente. Sem mais nem nada. É muito legal. Desculpa, galera, eu esqueci de beber água. Exato. Vá, pegue seu celular, seu computador, vá até a geladeira e pegue um copo com água imediatamente. Hidrate-se. Falando de água, o Cetif Cavaleiro Nacho, sei lá como é que fala esse nome, eu aprendo. Ele pede o seguinte: você também pode invocar por invocação antiga para usar um monstro Cavaleiro Nacho, um monstro não usar o Cavaleiro Nacho, ou seja, esse carinha aí, a evolução desse cara, fazer ele possível em uma interação associada a uma carta. Ele não pode ser destruído por efeito de carta, isso aqui é muito bom. Falando da forma mais leiga, ele não pode ser destruído por poderzinho de charge do oponente, nem que eu mesmo. E, bom, o efeito dele é o seguinte: pode tirar uma matéria ali, invocar por especial do seu deck adicional, um monstro exige número com um número entre 101 e 107, como nós mencionou, usando ele com a face para cima que você controla com matéria. Bom, esse foi o deck adicional. Esses são os poderes dos monstros que você quer botar na mesa. Que eu vou explicar para vocês agora os monstros como vocês vão fazer isso.
E bom, explicar logo aqui o monstro principal aqui que eu acho do deck, que é o tubarão serra circular. Ele é um peixe de nível 4, justamente por ser algo fácil, que não tem nenhum ornamento, simplesmente invoca ele. E é claro, ele é um peixe de nível 5, ou seja, tu vai usar para skill, pode adicionar ele também para e ser um peixe de nível 5. E o tubarão lanterna. Aqui ele é mais um suportezinho mesmo que eu fiz botar, porque ele também tem efeito de ser um nível 3, 4, 5. Né? E, bom, quando ele invocar com normal especial, pode invocar da sua mão um monstro de água de nível 3, 4 ou 5. É isso, ele foi invocado, por exemplo. Invocação, pode usar ele como matéria, enfim. Em resumo, tu fez normal dele e invoca um da mão. O melhor como com ele, na minha opinião, é ele, aí tu faz a invocação normal dele, invoca ele para o especial da sua mão. Ativa o efeito dele para escolher um deles dois, não importa aqui, inclusive o efeito de ser circular. O que importa é só tu ter aplicado o efeito, tipo, escolheu lanterna, mas o oponente estreou lanterna. Enfim, não importa, o efeito foi declarado, tu vai poder resolver o efeito do certo circular sem problema. Agora, o peixe foi desenvolvido, eu realmente botei ele aqui só porque é um peixe gigantes, mas o efeito dele se mostrou muito útil ao decorrer dos duelos, eu me surpreendi com isso. Que é quando ele é invocado, tu pode enviar um monstro peixe do deck para o cemitério, exceto ele. Isso aqui é aparentemente inofensivo. Mas lembra, tu tem um monstro peixe que se aproveita quando tá no cemitério. E aqui cristalino. Tu invoca ele de alguma forma, especial, normal. Na verdade, a gente vai fazer de forma normal. Para aplicar esse efeito, tá? O efeito bem mais importante é esse aqui de baixo. E o combo é, tu faz a invocação normal mesmo. Envia ele para o cemitério. E no cemitério vai se invocar cortando o ataque dele pela metade. Pronto, eu tenho uma espécie de nível 4 ou 5 de graça. E o melhor efeito dele é o seguinte: você pode banir ele do seu cemitério e depois escolher três outros monstros peixes do seu cemitério. Embaralhar esses monstros e depois comprar uma carta. Comprar uma carta em um é muito forte. E é por isso que comprar a carta é tão forte. Lembra, pote da ganância está banido. Tá? Fizeram 1 milhão de módulos no Yu-Gi-Oh! Justamente para trazer esse formato antigo e ter o pote da ganância, o pote da ganância nacional. Mas só lembrando, compra de carta é muito roubado no Yu-Gi-Oh! Aprendi outros card games, por exemplo, como Pokémon, simplesmente ativa lá o precisa de professor de 7 cartas. Pra o motivo aqui é roubado, comprar uma carta, só ficar, meu Deus, ele comprou uma carta, bane, bane, bane. Mas enfim, agora eu vou falar para vocês de. Ah, aí, faltou um monte. Então, Tamboril Silencioso. Ele tá aqui antes com 5, também um feliz. Apesar de não ser tubarão nem nada. Mas o efeito dele é bacana. Porque se você controlar um monstro de água, pode invocar depois de especial da tua mãe. Mas o ruim é que se tu fizer isso, tu não pode mais fazer invocação especial da tua mãe por resto do turno. Tu quase nunca usa ele quando tu usa ele, esse último efeito dele é irrelevante. Tá? Agora sim eu vou falar das cartas mágicas e armadilhas que não são relacionadas ao deck, ou que são, como que a magia realmente faz se celebre, que eu botei que são, na minha opinião, necessários para esse deck, porque esse deck tem mais falha, e essas cartas que eu botei justamente com essas. E aqui, essa carta aqui, a magia de aumento de classe Cabo Celebre, tu vai usar ela casualmente, tu não tem que puxar ela por um efeito no deck, mas tu usa ela eventualmente justamente por comprar ela, e ela tem o efeito de escolher um monstro exílio número, tu controla, e invocar um monstro número C do teu deck adicional usando ele de matéria. O monstro que tu está invocando tem que ser uma classe maior. E como a skill te dá 20 monstros da Seed, com forma do caso e tudo bonitinho, quando tu comprar, tu consegue usar no monstro que tu tiver no campo e simplesmente acabar com o cara usando o monstro que tu não. Ocultador de efeitos, uma das melhores que a gente tem no jogo atualmente, tá? E durante a fase
principal do oponente, efeito rápido, você pode enviar ele da tua mão sintético e depois escolher um monstro de efeito que você pode escapar. No final do turno, os efeitos deles são legais, né? Balão redondo. Só que aqui tá. Esse cara aqui, pra quem não sabe, ele é uma rendida, uma armadilha de mão. Uma carta pode usar na vez do seu oponente sem problema algum, mesmo que não tenha carta cemitério, né? Isso aqui é simplesmente absurdo. Só lembrando que o efeito dele só é ativado no turno da fase principal do seu oponente. Tome cuidado. Virar um pássaro fechador, inclusive eu tenho que arranjar outro dele, porque é importante. Eu tenho vários. Essa conta aqui tem 25 anos. E eu não tenho outro pássaro que eu não fui atrás. Quando eu obtive essa cópia dele, essa única cópia dele. Na época o jogo não era tão avançado, mas enfim. O efeito dele é o seguinte: se uma ou mais cartas forem adicionadas no deck principal mão do oponente, certo conjunto, tu pode simplesmente enviar ele da tua mão cemitério e pelo resto do turno o teu oponente não. Nenhuma lista vai poder adicionar cartas de deck pra mão. Nenhuma lista. Ou seja, se tu tivesse escrito no turno do oponente tinha a oportunidade de adicionar uma carta de deck pra mão, tu não vai conseguir fazer. Entendeu? E como eu também. Cadê agora? Livro de Eclipse, que o livro de Eclipse, o efeito dele é o seguinte: tu ativa ele e coloca todo mundo com a face pra cima, em posição de defesa e com a face pra baixo. Todos, todos os monstros no campo, filme do oponente, tá? E lembrando, monstros não finitos. Então, prestem atenção nisso. E, bom, bota eles em posição de defesa com a face pra baixo. Isso vai atrapalhar um deck que mexe com invocação Synchro, Seed, Limp se o cara não tiver um link já no campo, né? Ele precisa ter uns monstros para fazer invocação limpa. Dependendo do deck, até fusão atrapalha, mas enfim, ritual também atrapalha, dependendo do deck. Mas é raro, né? Fusão e ritual quase não vai conseguir atrapalhar usando essa carta. Mas o que importa, ou melhor, é justamente que tu vai simplesmente fazer com que o monstro grande que abate e ficar de ladinho, repetir que ele ativa efeito. Enfim, essa carta é muito boa, inclusive é por isso que ela está limitada a 3. Eu só tenho duas cópias, tenho que ir atrás de um terceiro. Mas aqui, ó. Lembrando que quando durante a fase final do turno que tu ativou isso aqui, coloca todos os monstros que tiverem com a face para baixo em defesa do teu oponente para cima. E para cada monstro que foi virado por esse efeito, o oponente vai comprar uma carta. Se tu faz teu oponente comprar carta. Isso é perigoso, mas pela ativação dele, isso aqui pode ser bem útil. Então vale o risco, na minha opinião. E agora uma carta que eu adoro muito, inclusive é muito bonita a minha versão, tem permanência infinita, que é o seguinte: escolha um monstro com a face para cima que você pode encontrar. Negue seus efeitos até o final do turno. E depois, se ele estava baixado no campo antes da ativação, e estiver no campo na resolução pro resto desse turno, todos os outros efeitos de magia armadilha nessa coluna são legais. E tu já vai entender do porquê que ela tem essa condição, se estava para baixo, para ativar esse efeito de negar magia intermagia na mesma coluna, que é o seguinte: se você não tiver nenhum card no campo, você pode usar esse card da sua mão. Ou seja, turno do oponente ele ativou lá o efeito do monstro que vai adicionar carta. Simplesmente, se tu tiver ela, como tu não tem nenhuma carta no teu campo, né? Ativar ela da tua mão, nega o efeito do cara e ele simplesmente desiste do Stone dele e morre, ou seja. Mas, lembrando, quando ela fala sobre negar magia, se tu ativar ela da tua mão, ela não aplica esse efeito. Ela aplica esse efeito se ela tá abaixada no campo, ou ela foi no turno do oponente ativo, tá bonitinho. E coluna, quando a gente fala, é porque o jogo ele é assim. Aqui, pelo menos no nível da gente, são três colunas. Aqui. No meio é laterais. Coluna é justamente isso aqui, ó. Então, a ativada é aqui. Ela vai me dar toda e das maneiras, mas a coluna vai ativar aqui. Então, a ativada aqui, ó. Tá aqui. E aqui.
Isso aqui é muito bom. Eu, inclusive, tenho que arranjar mais delas. Eu só tenho um, inclusive. Então, cronitizei, eu acho que essa é a palavra, que é quando a gente bota esse brilho mais na carta, que é brilho de crônica. Né? Inclusive, eu tenho outra carta que está assim, ó, efetivamente. E, bom, as informações do deck foram essas. Agora a gente vai dar uma retrisa, beleza? E, bom, deixa eu escolher aqui. Qual seria o melhor? Vamos ver contra esse meu mano aqui. É o Mano X Internacional. Opa, porque aqui eu vou ter limpar o segundo. E vamos embora. Tá. Aqui, aqui. Bom, foi mal, galera. Aí o Paulo.